Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estou de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos reciclar garrafas que vocês têm aí em casa e vamos fazer uma linda peça decorativa. Vou ensinar como fazerem essa ânfora com um pavão real. Espero que vocês gostem e se gostarem deixe seu like e também um super hype. Sou Marilene Tati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Para fazer o nosso trabalho de hoje, eu vou usar uma garrafa de champanhe na cor verde, mas vocês podem usar qualquer tipo de garrafa que vocês tiverem, de preferência que seja uma cor escura, verde ou marrom. Aqui eu peguei uma folha de caderno, daqueles caderno grande. Vou dobrar o meio e recortar aqui embaixo de forma aleatória. Essa folha é exatamente o tamanho que a gente vai precisar para dar a volta na garrafa. Então fazem os recortes dessa forma, pode fazer uns menores, outros maiores. Vai ficar desse jeitinho. Aqui já abri uma massa amarela, não precisa ser muito grossa, e aqui a gente vai recortar com esse molde. Aqui eu usei a cor amarelo ocre com branco, que daí ficou um begezinho, um amarelinho bem clarinho. E daí aqui com o auxílio de uma agulha ou do alfinete, vocês vêm e recortem. Aqui eu venho, vou dando uma ajeitadinha nas bordinhas e vou passar cola então na garrafa. Dessa parte arredondada, quando começa a arredondar aqui, ó, pra cima só a gente vai encapar. A parte de baixo vai ficar na cor verde. Aqui eu tô usando a cola Cascorés. Que vocês podem passar cola um pouquinho abaixo, depois vocês vêm com um paninho e retirem o que ultrapassou a massa. Então, agora já vem com a massa que vamos encapar, ó. E aqui com a mão vocês vêm ajustando de acordo com o formato da garrafa, até chegar na parte de trás. E aqui a gente já começa a recortar e ajustar, ó. Primeiro recorte um dos lados, tira fora. Vocês podem ir passando um pouquinho de água e vão alisando. Aqui coloquei um pouquinho de amido de milho, vocês podem botar talco também, e com a palma da mão vocês vêm alisando. Vocês fazendo isso não vai colar e vai ficar bem fácil de alisar. Então aqui eu vou colocar alguns apliques de folhas, alguns raminhos, e também vou ensinar vocês como fazerem um pavão real estilizado. Então, já vou marcar onde eu vou querer a frente e vou fazer só uns pontinhos aqui, onde eu vou colocar o pavão depois. Só uma marcaçãozinha. Então, nessa região aqui eu não vou colocar nenhum aplique. Vou fazer vários rolinhos bem fininho, que é pra gente fazer os galinhos.
os galinhos e algumas gavinhas. Então, aqui vou começar colando os galhos pela frente. A gente vai contornar todo esse recorte. Passa um pouco de cola. Aqui eu vou passar um pouquinho acima, que eu vou ultrapassar. Então, aqui na frente eu vou colocar um cacho de uva, então vamos puxar também um galinho para depois a gente fazer isso. A mesma coisa que eu tô fazendo na frente, aqui vocês vão fazer na parte de trás. Então, esses galinhos vocês fazem bem de forma aleatória, como vocês achar melhor. Dá uma voltinha para fazer o arabesco. Pode passar cola, que depois a gente vai pintar e essa cola não vai aparecer. Além do cacho de uva, também eu vou fazer uma folhinha. Vou puxar uma folhinha aqui para esse lado. Então, vou colocar, já vou deixar prontinho o galinho, onde eu vou colocar a folha. Então, aqui ficamos com um galho do cacho de uva e um da folha. E agora vocês sigam fazendo arabescos da maneira que vocês quiserem. Vão contornando e fazendo galhos. Abri um pedaço de massa na mesma cor e com um canudinho eu vou recortar os grãozinhos de uva. Então, aqui, os grãozinhos de uva, vocês vão recortar mais ou menos do tamanho maior que uma pérolazinha, que depois a gente vai colocar uma pérola em cada centro desses, cada centro do grão. Aqui eu vou tirando um a um, vou ajeitando as rebarbinhas. Vocês aguardem secar um pouquinho os grãozinhos antes de colar. Não colhem com ele ainda molhadinho assim. E só uns 5 minutinhos, dá uma ressecada na massa e daí já podem colar. Então, começo colando aqui pela parte da frente, onde eu fiz a marcaçãozinha, os furinhos. E vamos fazer o nosso primeiro cachinho de uva. Começo com 4 grãozinhos. Então, esse mesmo cachinho de uva vocês vão fazer na parte de trás. Dá uma apertadinha para colar bem. E aqui eu venho com lencinho umedecido e limpo essa cola aqui, que ultrapassou o cachinho de uva.
Vocês limpem enquanto tá molhadinho, que fica melhor. Então, já fiz atrás também. Então, para fazer as folhas de parreira, eu vou pegar um pedacinho de papel. A gente vai fazer um molde de uma folhinha. Vou dobrar o meio. Depois eu dou a medida que ficou para vocês. E aqui eu vou recortar. Vamos riscar que fica melhor para vocês entenderem. Recorta, risquem uma folhinha. Aqui vocês vão dar uma voltinha e risque outra folhinha para cima. Na verdade, a gente tem a metade da folha, ó. Então, dobrada ao meio, ela vai ficar dupla. E aqui já temos a folhinha, ó. Deixar ela um pouquinho mais fininha. E a parte de baixo, agora vocês veem, arredondem. Ficou assim, ó. Eu vou fazer esse tamanho e vou fazer uma um pouquinho menor pra gente fazer os preenchimentos de cantinho com folhas menores. Ficou com 5 centímetros essa folha maior. Então, temos 2 tamanhos. Agora, eu vou abrir uma massinha, então, pra gente começar a recortar. Então, aqui já abri uma massa, numa espessura não muito grossa. E vamos usar os moldezinhos, então, para recortar folhas. Aqui vocês recortem umas maiores e outras menores. Com alfinetezinho, vocês fazem isso. Então, vocês recortem, ajeite as pontinhas, limpe essas rebarbinhas que fica. E com a esteca faquinha, vamos fazer uns recortezinhos. Vai ficar picotadinho. Aqui só dou uma apertadinha. Ficou dessa forma, agora vamos fazer a marcação das nervuras. Primeiro vocês fazem uma marcação no meio e outra marcação para as folhinhas dos lados. Ficou desse jeitinho, agora é só vindo fazendo as nervurinhas, ó. Com a esteca faquinha vocês fazem isso. Vocês vão deixar dar uma ressecadinha na massa antes de colar. Uns 5, 10 minutinhos é o suficiente. Com todas viradas assim com a nervurinha pra cima. Passei cola então atrás de cada folhinha. E agora eu já venho colando nesses galhos que a gente fez. Vou colar uma folhinha menor em cima que a gente tem que deixar espaço aqui para depois colocar o pavão real. Então, esse espaço vocês não podem colocar folhas. E assim vocês colocam quantas folhinhas vocês quiserem. Então, aqui eu colei 2 folhas na frente e coloquei 2 atrás, ó.
Então aqui com um pedaço de massa eu vou fazer um rolinho não muito fininho pra gente fazer as alças. Fazer um tamanho só, depois vou dividir no meio. Daqui já vai sair as duas. Aqui eu vou dividir ao meio. Vou ver se tá as duas do mesmo tamanho. Vou dar uma arredondadinha aqui nessa outra ponta também, onde eu cortei, para ficar igual a outra, ó. Então, a alcinha ficou com 15 centímetros. Então, agora eu vou enrolando a pontinha. Passar um pouquinho de cola para depois não descolar. Se não seca, depois pode ficar separado. Enrola a pontinha. Então, aqui eu enrolei para um lado, agora o outro lado eu vou enrolar sentido contrário. Então, aqui já temos as duas alcinhas. Aqui a uva vai ficar de um ladinho e do outro lado aqui vai ficar o pavão real. Então, na hora de colar, vocês têm que cuidar para colar exatamente assim do lado, ó. Deixando essa parte para frente. Então, ficou desse jeitinho, ó. Então, com essa ferramenta aqui, ela é toda recortadinha, ó, na ponta, a gente vem fazendo furinhos. Na frente e atrás de cada alcinha. Faça um rolinho de massa pra gente encapar agora o bico da garrafa. E aqui vocês vêm com um pouquinho de água e unem essas massinhas. Então, vamos deixar essa garrafa secar. Eu vou deixar secar umas 12 horas, para depois a gente vir finalizar, então, fazendo o pavão real e também a pintura. E aproveitem já para deixar o like, pessoal, para vocês não deixar para o final. Se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito. E quem puder deixar um like também, ficarei muito agradecida. Já deixei a garrafa secar, então, por 24 horas. Agora já vai dar para mim segurar bem ela. E aqui vocês vão fazer um acabamento na volta da alcinha onde a gente colou. Vamos passar um pouquinho de cola e colocar um rolinho. Isso vai ajudar a reforçar mais a alça para depois ela não quebrar e não descolar nesse ladinho aqui. Coloque o rolinho em toda a volta e vamos unir essa massinha junto à parte que já tá seca.
Pode vir com um pincel umedecido que vai auxiliar bastante, ó. Deixar bem retinho. Então, eu já adiantei aqui na parte de cima, nessa outra alça também, ó. Para fazer o pavão real, 50 gramas de massa, vou dar uma alongada. E aqui, então, a gente já vai começar a fazer a cabecinha. Vamos separando devagar. Cabecinha não é muito grande, ó. Ficou desse jeito. Agora vamos dar uns beliscõezinhos e já vamos fazer o biquinho também, ó. É um biquinho bem pequeno. Dá uma alisadinha para tirar as marcas das digitais. Com a esteca faquinha, então, eu vou definindo bem o biquinho. Deixa eu alongar mais essa cabecinha, ó. Ela tem que ficar mais compridinha, não é tão redonda. Então, agora aqui em cima eu vou dar uns beliscõezinhos. O pavão, ele tem uma cristinha coloridinha. Vamos fazer isso na própria massa, ó. Agora aqui eu venho com a esteca faquinha e faço marcações. Pode aprofundar bem. Agora eu venho, coloco o dedo atrás e vou fazer uma marcaçãozinha bem na pontinha. Nessas marcaçõezinhas a gente vai depois botar pedrinhas coloridas. Então, aqui agora eu vou definir bem a parte da cabecinha, só na parte de baixo. Com a esteca gravatinha, eu vou fazer a marcação do olhinho, com ela deitadinha assim. E aqui eu vou colocar uma miçanguinha preta. Venho com a esteca gravatinha novamente na mesma posição e aprofundo. Agora o biquinho também com a esteca faquinha, um pouquinho abaixo eu vou fazer uma marcaçãozinha. Agora eu vou dar uma alongadinha até um pedaço. O pescoço é meio compridinho, mas não é tanto. Aqui já vou afinando. Dando o formato do corpinho. Corpinho a gente vai fazer bem pequeno, porque quando colocar na garrafa a gente vai achatar e ele vai ficar mais largo. Então, dei uma afinadinha ali na parte de cima, seguro aqui no pescocinho e dou uma inclinadinha para frente, ó. E aqui eu faço o contrário, dou uma dobradinha para trás na parte do pescoço. Então, ele vai ficar bem assim. Então, sigo fazendo corpinho.
Aqui eu vou até um pedaço, dou uma afinada. Essa parte é da cauda, a gente vai também colocar um preenchimento na cauda. Então, o corpinho vai ficar mais ou menos desse tamanho. Parece um cavalo marinho, ó. Mas não é cavalo marinho. Depois vocês vão ver. Essa parte aqui tem que ficar meio gordinha, que é o peito do pavão. Então, vou alongando e vou afinando na ponta. Ficou desse formato. Aqui vou colocar um paninho atrás para vocês visualizarem melhor. Então, aqui nós fizemos aqueles pontilhado, que é a marcação, onde vai ser colado. E a gente vai colar, então, e achatar. E aqui vocês vão posicionar, ó. Daí vocês veem se vocês querem colocar mais pra cima, mais pra baixo. Agora sim, vocês vão achatar o corpinho. E tem que ficar bem elegante, não é? Ele não fica gordo. Pode ir puxando a massinha para baixo. E aqui eu já vou passar um pouco de cola onde que a gente vai colocar a cauda. Essa cauda vocês posicionem para frente ou para trás, daí vocês veem como querem. Vou colocar bem aqui, um pouquinho atrás, para dar espaço para as penas, para não ir sobre o cacho de uva. E aqui tem que achatar bastante e ir puxando para baixo. Essa parte tem que ficar mais fininha e um pouquinho mais de massa aqui em cima. Afinem dos lados também. Essa parte aqui não vai aparecer, então vocês podem achatar, pode botar bastante cola. E agora aqui é só modelando o corpo, deixa o corpinho um pouquinho mais para frente e vão puxar a cabecinha para trás. Achatando. Aqui na parte da cauda vocês podem afinar mais. Deixa o corpinho inclinado para frente. Então, com um canudinho, a gente vai marcar as peninhas. Cortei na diagonal, usando só a pontinha do canudo. Então, assim, dessa forma, vocês fazem todo o corpinho. Então, aqui fiz todas as peninhas das asas. Vamos aguardar secar um pouquinho enquanto a gente faz as penas para a cauda. Vou fazer um cortador provisório aqui, que vocês vão poder fazer em casa mesmo, com um pedacinho de acetato, 14 centímetros. Aqui vocês têm que cuidar que tem que estar bem retinho quando recortar. Vocês vão dividir ao meio, pode apertar aqui bem. E daí vocês veem, mais ou menos, peguem 1 centímetro da ponta e dobrem. Então, vocês dobraram, vai ficar os dois para a mesma posição. Vocês virem um para trás, vai ficar assim, ó.
que é aqui onde a gente vai segurar para cortar cada peninha. Aqui eu vou apertar um pouquinho para ficar um pouquinho mais larga. O cortador vai ficar dessa forma. Ele tem 5 centímetros de comprimento. Quem tiver esses cortador de folhas também pode usar, que ele é bem mais prático. Eu estou ensinando esse aqui porque pode alguém não ter esse cortador e daí não consegue fazer. Já abri um pedaço de massa, não muito fininha. Então, vamos usar o nosso cortador. Vamos segurar aqui nessa partezinha que ficou dobrada, segurem firme. E aqui vocês vêm cortando cada pena. Coloca em cima, dá uma apertadinha. Então, vocês vão fazer a quantidade suficiente para colocar na calda. Não sei quantas vai ir ainda, mas eu vou fazer várias aqui. E depois a gente vai colocando. Vamos colocar ela ainda molhada, as que sobrarem vocês reaproveitam ainda a massa. Agora vocês vão vir com um canudo mais largo, porém ele tem que ser maior que as pérolas que vocês vão usar. Eu vou pegar esse tamanho, que é bem certinho as pérolas que eu tenho. E um pouquinho acima da metade, vocês fazem uma marcação. Não apertem muito para não cortar a massa. Por isso que essa massa não pode estar muito fina, senão vocês acabam cortando. Feita essa marcação, agora com a esteca faquinha, a parte reta, a gente vai fazer outro detalhe, ó. Tem que ser essa faquinha reta. Aqui vocês vêm, marquem da pontinha até aonde a gente fez a marcação redondinha, sempre cuidando para não cortar. Parte de baixo a gente faz a mesma coisa até chegar a parte de cima. Aqui a gente vai dividir novamente. E do outro lado também, ó. Vai ficar dessa forma. Agora a gente vai subdividir. Feito isso, então, agora a gente vai fazer 2 marcações em cada entremeios desses. Então, assim, dessa forma, vocês fazem em todas. Então, aqui já fiz várias. Vamos começar a colar, ó. Então, eu vou colocar a cola só na parte de baixo da pena, ó. Um pouquinho acima da metade para baixo. Essa pontinha a gente deixa sem. Vou começar colando por baixo. Vamos colocar a primeira carreira. Pode colocar assim um pouquinho acima da outra. E agora a gente vai sobrepondo até chegar à parte de cima. Então, vai ficar colado só em cima, aqui vai ficar soltinho. Depois ela seca e vai ficar levantadinha dessa forma. Aqui vocês vão dando uma apertadinha para não ficar tão alto. Como a massa tá molinha, a gente consegue ainda fazer isso. Vamos fazendo até chegar na parte do corpinho.
E assim vocês vão diminuindo a quantidade, para não ficar tão volumoso. Então, agora essa última camada aqui, a gente vem, recorta e a gente vai agora modelar a mão. Vamos tirar esse excesso. E aqui a gente vai modelando, ó. Pode colocar um pouquinho de água. Depois que vocês colarem tudo, levantem a garrafa, deixa ela de pezinho e levante as pontinhas para secar com as pontinhas levantadas. Vou botar mais umas peninhas aqui por baixo. Ficou dessa forma. Pedacinho de massa, mais ou menos 1 grama, eu faço uma coxinha e achato. E aqui a gente vai fazer umas peninhas menores, ó. E aqui eu venho e coloco bem na pontinha. Bem na pontinha aqui do corpinho. Para a asa, aproximadamente 1,5 grama de massa. Vou alongar e fazer um quibezinho. Aqui eu achato bem. Faço as marcações das penas. Ó, dou uma empurradinha e vou até em cima. Dou uma empurradinha e vou até em cima. Ficou dessa forma, dá mais uma marcadinha em cada pena, ó. Agora, eu venho com mais um pedacinho de massa, aproximadamente, pode ser 1 grama só, um pouquinho menos que a de cima. Vou fazer a mesma coisa. Só que agora eu vou deixar bem fininha. Essa asa não vai ficar exatamente como está, que depois a gente vai ainda ajustar e a gente vai recortar ela. Então, fiz um pedacinho de massa, vamos dividir novamente. Agora, aqui eu vou colocar uma sobre a outra, para ficar 2 camadas de peninhas, ó. Vamos ajeitar. Então, ficou assim. Agora, a gente vai botar mais uma camadinha. Pedacinho de massa agora bem pequeno, vamos fazer uma bolinha. Achatar. E vamos fazer uma marcaçãozinha também. Só que agora a gente não vai alongar muito.
Dá uma apertadinha, ele vai ficar só assim, ó, redondinho. Venho, coloco aqui em cima e recorto de novo para ajustar. Então, ficou dessa forma. Vou afinar um pouquinho a ponta. E aqui vocês vão ajeitando. Já vamos colar no corpinho. E aqui eu vou apertar só em cima, ó, deixar bem redondinho. E com a ponta de um canudinho, então, vamos fazer também as marcações. Aqui fiz um rolinho e vou fazer um coraçãozinho para colocar em cima. Um arabesco de coração. Enrole a pontinha. Então, ficou desse jeitinho. Agora eu vou dividir ao meio. Marque o meio e dá uma apertadinha. E aqui a gente vai formar um coraçãozinho. Aqui eu vou colar virado, ó. Esse coraçãozinho eu vou acomodar aqui. Então, aqui eu coloco 2 bolinhas e achato. Nessas bolinhas eu vou colocar uma pérola azul. Então, ela tem que estar chatinha pra gente poder colar. Aqui eu tenho 3 gramas de massa, vou achatar, porém vou deixá-la grossinha, ó. Com a faquinha eu vou fazer 5 marcações bem aprofundadas. Que aqui a gente vai fazer umas florzinhas bem grossinhas, que é para reforçar a alça. Pode aprofundar bem. Com o pincel modelador, eu só vou dar uma apertadinha em cada pétala. Marco o meio e coloco uma bolinha. Daí aqui eu venho com a ponta de um palitinho. Colocar uma em cada alça. E vou colocar uma do lado aqui também, ó. Então, aqui a gente agora vai deixar secar um pouco e já volto com vocês para a gente fazer a pintura e colar, então, as pérolas. Levante as pontinhas para secar dessa forma. A gente vai iniciar nossa pintura, então, envelhecendo primeiro toda a peça. Para isso, eu vou usar tinta PVA em 2 tons de marrom, um mais claro e um mais escurinho. Já coloquei um pouco aqui, diluí em água para deixar bem fininho, que a gente vai precisar, não pode estar muito grossa. E vamos precisar também de um paninho úmido,
que a gente vai passando um pedacinho e vai retirando a tinta ainda molhada. Então, primeiro passo, vamos fazer isso. Aqui vocês vão alternando a cor mais escura e mais clara. Vão passando em todos os cantinhos. Passa um pedaço e vem com um paninho e retira. Vão limpando. Que a tinta vai ficar só nas partes mais profundas da peça. E o restante vai ficar um tom mais clarinho. Desta forma, vai evidenciando todos os detalhes. E assim, então, vocês vão fazer em toda a garrafa. Não precisa fazer nos cachos de uva, mas no restante vocês fazem em tudo, mesclando as cores. Então, depois de envelhecer toda a peça, agora eu vou dar um leve colorido no pavão real. Vou usar tinta Metal Colors na cor verde. E vou dar só bem pouquinho a cor, não vamos deixar uma cor muito marcante. Eu tô usando a Metal Colors porque as penas do pavão real, elas são meio metalizadas. Então, esse efeito fica bem legal. Vou usar uma esponjinha, fazer tipo uma buchinha para não ficar muito grande. E aqui eu vou pegando os pouquinhos, dando batidinha. E vou passando bem suave, só para dar um leve colorido. Deixem algumas partes sem passar, outras vocês passem. Que depois a gente ainda vai colocar o azul. Ficou bem suave, ó. Então, aproveitando que eu tô com a cor verde, eu vou passar só nas folhinhas também. Bem pouquinho, dá só um tonzinho. Então, como eu não consegui a tinta Metal Colors na cor azul escuro, eu vou fazer, então, esse tom, usando a cor prata e vou misturar um pouquinho de tinta azul bem escuro. Dessa forma, a gente vai conseguir um tom de azul. Dessa forma aqui, vocês podem fazer com outras cores de Metal Colors que vocês não tenham. Faça essa misturinha que dá super certo. E aqui vocês vão colocando um pouco de azul até chegar no tom desejado. Aqui venho com a esponjinha e vou fazer a mesma coisa. Vou colocar mais agora esse tom de azul na parte de cima do corpo. E bem menos na parte de baixo. Vocês podem ir mesclando, vai ficar um pouquinho verde, um pouquinho azul. Com a tinta PVA branca, então, e um pincel bem fininho, eu vou salientar aqui os olhinhos. O pavão tem os olhinhos bem exóticos, bem diferente, então vocês clareiam aqui na parte da voltinha da pupila.
E com a tinta preta, depois que tiver seco a parte branca, vocês vêm e passem um tracinho em cima. Vamos contornar só a parte de cima, deixando o olhinho puxado. Continuando com Metal Colors, agora a gente vai usar a cor dourada, a gente vai pintar algumas partes. Então, vamos pintar essa parte aqui de cima, onde a gente vai colocar a pérola. Essas bolinhas que a gente colocou e amassou. Vamos pintar os cachinhos de uva. Inclusive, pode pintar até esse espacinho que aparece da garrafa. Se vocês pintem o cacho de uva da frente e o que tem na parte de trás também. Com o dourado mesmo, também vamos pintar todas essas marcações redondinhas que a gente fez aqui nas penas. Vocês podem passar uma de mão, aguardem secar e passem outra vez em cima, para ficar bem dourado. Agora, usando a esponjinha e o dourado, vamos retirar o excesso e vamos passar nessa parte aqui que a gente envelheceu. Vamos dando suaves batidinhas. Aqui vocês não precisam colocar muito, é só um detalhe, ó. Posso dar alguma retocada no pavão com dourado. Então, depois de toda a peça já pintada e seca, a gente vai finalizar com as pérolas. Vocês vão usar a pérola azul, o azul escuro para a cauda, para as penas da cauda, e vou usar a branca para fazer os cachinhos de uvas. Mas vocês podem usar de uma só dessas cores, que também dá super certo. Vou usar aqui, então, a cola lantejoula para colar elas. Já coloquei um pouquinho aqui que eu vou pegando com palito e vou colando. As meias pérolas brancas que eu vou usar são de 7 milímetros. As meias pérolas azuis são de 10 milímetros. Então, eu venho com um palitinho. Vou colocar um pouquinho de cola acima dessa marcação redondinha que a gente fez, que a gente não vai colar bem no meio, a gente vai colar um pouquinho acima. Então, com a ponta de um cotonete, sujei com um pouquinho de cola e vou colocando as pérolas. Aqui vocês vão colocar e empurrar um pouquinho para cima. Deixar aparecendo a parte douradinha de baixo. Então, a mesma coisa agora a gente vai fazer com os cachos de uva, porém, vamos usar a branquinha. Caso vocês quiserem usar azul, também vocês podem. E as uvas, então, vocês vão colar também um pouquinho acima, ó.
Então, finalizando a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Se gostarem, curtem, comente, compartilhem com seus amigos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.